Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento, mas acredito eu que possa ser proveitoso. A volta do Espírito imundo. A volta do Espírito imundo, uma passagem muito interessante que Jesus falou em forma de parábolas a respeito da limpeza que ele estava fazendo em Jerusalém, que ele estava fazendo em Israel. Mas que a religião, principalmente os pentecostais, os neopentecostais, os exorcistas da vida, se utiliza muito dessa passagem para falar que em nome de Jesus eles estão expulsando os demônios das vidas das pessoas, estão expulsando as pombagiras, tranca-rua. E assim, se a pessoa sair da igreja deles, né, e for para outra igreja, aquele espírito vai lá e vai trazer mais 7 demônios, e aí a vida daquela pessoa vai se tornar 7 vezes pior. Ou então, mesmo se ela sair, né, ela aceitou Jesus, se converteu, ela recebeu a pregação do evangelho, assim dizem eles, né? E se sair da igreja, virar um desigrejado, então virá sobre eles, sobre aquela pessoa, 7 demônios, 7 pombagiras, 7 Exu. E a vida da pessoa ficará 7 vezes pior. Então usa essa passagem que eu vou ler para você, com essa fábula, com essa mentira, com esse engano. Mas o que Jesus estava querendo dizer, parafraseando aquela situação, era o castigo de Deus sobre aquela geração, sobre aquele povo, sobre aquela nação, a nação de Israel. Mas isso não é interessante, a religião não tem o mínimo de interesse de passar esse entendimento, que é o entendimento verdadeiro do escrito. Porque, afinal de contas, se eles passarem esse entendimento, então eles vão ter que explicar o livro do Apocalipse. Eles vão ter que falar que Jesus já voltou, eles terão que pronunciar que o juízo de Deus já aconteceu e que o julgamento de Deus já ocorreu. E eles não podem falar isso. Eles não podem ministrar isso para os seus fiéis, porque afinal de contas, isso chama-se carta de alforria, isso chama-se liberdade. E eles não podem libertar os religiosos, porque os religiosos, cabecinha de vento, são os que financiam toda essa sujeiraiada, toda essa mentiraiada chamada religião. Então vamos ler. Está em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Olha que interessante. A volta do espírito imundo é o subtítulo da NA. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, desertos, lugares secos, procurando repouso, porém não encontra. Essa situação, Jesus usou essa parábola, essa figura, tirando daquele bode do livro da lei do Antigo Testamento. Os judeus acreditam, assim também os maçons, eles usam o bode como uma figura fiel, uma figura que guarda segredo. Porque no passado os judeus, eles acreditavam que colocando a mão sobre a cabeça do bode e confessando as suas transgressões, os seus pecados, e pegando esse bode, soltando no deserto, esse bode iria para o deserto levando as transgressões dos judeus e assim eles ficariam purificados. Você entende? Aí os maçons pegaram o bode com esse intuito e aqui Jesus estava falando, usando a parábola, usando o bode no deserto. Então, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. 44. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E, voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, Jesus estava falando uma parábola, usando uma situação do Antigo Testamento, de um costume judaico, de uma mania, de um, sei lá,
de uma cerimônia judaica, usando ali aquela situação, para falar que o castigo que viria sobre aquela geração seria algo terrível. Seria como se estivesse saído um espírito e voltado 7 para a vida de uma pessoa. Seria exatamente o que iria acontecer naquela geração, sobre aquela geração. Porque Jesus disse que aquela geração é que iria pagar as contas. Quando você pega aqui, ó, esse capítulo 23, Mateus 23, e versículo 32 ao 39, você vê que a coisa se encaixa. Olha aqui. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. 36. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, a volta do Espírito imundo se referia a uma situação que Jesus estava limpando com a pregação das boas notícias do reino de Deus que estava próximo, com a pregação do evangelho. Ele estava anunciando ali um fardo leve, um jugo suave para os judeus. Isso era diferentemente das leis mosaicas, do legalismo de Moisés, que escravizava, que sentenciava e que matava os judeus. Então Jesus veio trazer um fardo leve, um jugo suave. Veio apresentar um Deus amoroso, veio apresentar um Deus justo, não um Deus vingativo, não um Deus que estava atrás de qualquer obra, de obras que os judeus faziam. Então Jesus estava limpando aquela região, aquela geração. Estava deixando as coisas transparentes, a casa varrida e ornamentada. Mas quando ele se fosse, quando chegasse o grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo de Deus, então aquela situação iria se reverter. Aquela limpeza, ele usou que o Espírito ia voltar do deserto, ia ver a cidade Israel, a Judéia, o povo judeu limpo, purificado, então iria trazer mais 7 demônios, 7 espíritos imundos, porque afinal de contas os espíritos imundos naqueles dias faziam parte das maldições de Deuteronômio 28, sobre quem? Sobre a nação de Israel, porque Deus falou, se eles não cumprissem as leis, os estatutos, os mandamentos, viria sobre eles as maldições e os alcançariam, e dentre as maldições havia a manifestação dos espíritos imundos. Mas isso foi dado fim. O próprio profeta Zacarias, ele disse quando ocorreu o fim de tudo isso. Ele fala lá em Zacarias capítulo 13, versículo 2. Olha aqui. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Ou seja, não há mais. Aí você do outro lado, você pode falar, não, você está enganado, porque lá no terreiro do Pai Xangô, lá manifesta o Satanás, o Lúcifer, a Pombagira, o Tranca-Rua, o Zé Pilintra. Isso são espíritos, são influências divinas. Isso é o próprio Deus que coloca a operação do erro nesses lugares para que as pessoas acreditem que existe isso aí. Mas não é mais os espíritos imundos como maldição sobre os judeus, porque afinal de contas a justiça eterna de Deus já foi estabelecida durante o dia do Senhor, durante o julgamento que ocorreu do ano 66 à metade do ano 70. O que tem por aí é o espírito do engano, é a operação do erro, são essas manifestações. Tanto que essas manifestações ocorrem dentro desses pentecostalismo, dentro dos terreiros de feitiçaria, tudo coisa que Deus é contra. Porque os pentecostais, o próprio nome diz, eles são pentecostais, ou seja, eles são seguidores do Pentecoste. Pentecoste foi a festa
da colheita, uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. E a Páscoa foi uma cerimônia judaica. A festa da colheita, o Pentecoste, foi uma festa judaica. E o fim, isso era tudo lei de Moisés, mas o fim da lei foi Cristo. Então, essas pessoas dentro desses currais, chamados igrejas, ou dentro desses terreiros de feitiçaria, está todo mundo no engano, está todo mundo no atraso. Então, sobre eles está a maldição do engano, está a maldição do erro, está a maldição das trevas. Por isso que ocorrem essas manifestações aí. Você entende? Diferentemente dos dias de Jesus. Então, essa história de... Aí eles pegam, a religião pega esse capítulo 12, que fala do espírito imundo, e usa isso, como eu falei no começo do vídeo, eles usam isso para colocar medo na pessoa, colocar pânico no fiel. Se você sair daqui, a sua vida vai se tornar 7 vezes piores. É igual o dízimo. Se você não der dízimo, se você não for dizimista, você vai gastar com remédio, você vai gastar com manutenção do seu carro, alguém vai te roubar. Para o quê? Para colocar medo nas pessoas, para colocar pânico. Mas não tem nada a ver. Aquilo ali a volta do espírito imundo foi uma parábola que Jesus usou, foi uma metáfora, uma figura de linguagem, foi para mostrar o que iria acontecer, a tragédia, a cobrança de contas, a ira de Deus que seria derramada sobre aquela geração. Porque eles foram culpados, eles foram condenados desde a morte de Abel até Zacarias. É simplesmente isso, esse entendimento. O que passar disso aí é religiosidade. O que passa disso daí é mandinga. São ferramentas que a religião usa para escravizar as pessoas, para colocar medo nas pessoas. Mas pombagira nunca existiu, tranca-rua nunca existiu, preto velho nunca existiu, Satanás nunca foi anjo que caiu, diabo nunca foi Satanás, nunca foi demônio, espírito que caiu do céu, Lúcifer nunca caiu do céu, nunca foi um adversário de Deus, nada. Tudo isso é adjetivo, tudo isso são figuras. Você entende como que é? Então, Beuzebu, nos livros históricos fala Beuzebu, no Antigo Testamento, lá na época de Elias, falava Baal-Zebub, era o deus de Ecrom, era um deus que eles acreditavam, era um deus com D minúsculo. Assim, eles eram politeístas, assim a religião também é politeísta, porque eles acreditam em vários deuses, e vários espíritos, acreditam em tudo isso. Porque religioso acredita em tudo. A única coisa que religioso não acredita são nos escritos bíblicos. Isso é o que religioso não acredita. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, não esquece de dar aquele like, de comentar, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, de ativar esse sininho do lado para você receber novas mensagens. E se você tiver interesse em assistir mais vídeos do nosso canal, vai lá na descrição, tem um link que será direcionar a você para todos os nossos vídeos. Tem mais aí, bem uns 2.400 vídeos, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.